Estamos aqui com uma médica maravilhosa. O nome dela, Lívia Penteado, psiquiatra. E hoje nós vamos entender sobre o burnout. Ela vai explicar para a gente o que é essa síndrome, como ela ocorre e, na realidade, você vai ter uma aula, porque ela também é professora. Seja muito bem-vinda, Lívia Penteado. Obrigada. É uma honra tê-la aqui. Obrigada. E todos nós, com certeza, vamos aprender muito hoje. Então, eu quero que se apresente, fale sobre você, sua profissão, e depois nós vamos entrar aqui em várias questões pertinentes ao tema. Obrigada, Vilma, pelo convite, pela oportunidade de estar falando sobre saúde mental, né? Saúde mental, de maneira geral, é muito subdiagnosticado, então fornecer informações faz muita gente que está sofrendo buscar sua cura, né? Exatamente. Então, minha formação, eu tenho várias formações e é legal eu falar isso para o público que está em casa entender que o que eu vou explicar aqui não é só a medicina convencional, eu vou usar outras abordagens. Então, primeiramente eu fiz medicina, são 6 anos de medicina, depois 3 anos de psiquiatria, depois eu fiz uma pós-graduação de 3 anos em psicoterapia, né, que é psicologia sistêmica, para entender o ser humano no meio ambiente dele, né? Então a gente estuda casal, família, empresas, entender que às vezes o sintoma de um é o sintoma do grupo, né? Aí eu também fiz pós-graduação em nutrição funcional para tentar buscar o tratamento das doenças, seja um autismo, um burnout, com vitaminas, suplementação, análise dos hormônios, né? Sempre buscando tratar a raiz do problema. E também sou já há 10 anos prescritora e muito fã do cannabis medicinal, que é um produto que veio agregar muito aí para medicina integrativa, com muitos resultados bons, né, em diversas áreas, diversas patologias. Então eu vou buscar responder as suas perguntas sempre usando todas essas ferramentas. Muito bem, muito bem. Você está com Vilma Birelli. Esse podcast, ele traz profissionais de todos os nichos, de todas as áreas. E hoje, nós estamos aqui maravilhados com a doutora Lívia Penteado. Então, ela vai explicar para nós o que é esse burnout. Você tem noção do que é, do que se trata? Isso morde? É uma bactéria? O que é isso, doutora? Conta para nós. Então, Vilma, eu fiquei surpresa, porque quando você me chamou para falar, eu tinha uma ideia que isso era mais conhecido. E eu perguntei na rua para as pessoas, né, no cabeleireiro, eu vou falar sobre burnout, o que você queria saber? E as pessoas diziam, mas o que é isso? Que isso? Eu nunca ouvi falar. Então, o burnout é um nome em inglês, que quer dizer burnout, que seria, como se a pessoa tivesse queimado, né? Esgotamento, como se doutora. ela tivesse queimada, estourada, esgotada. Perfeito. Então, em português, seria síndrome de esgotamento profissional. É um conjunto de sinais e sintomas que a pessoa desenvolve, certo, ao longo de meses de um trabalho muito estressante, né, que para ela tem uma série de situações estressantes, e ela começa a desenvolver sintomas psiquiátricos. Só que esse nome ele veio para ajudar a diferenciar das doenças psiquiátricas primárias, que não estão necessariamente relacionadas a estresse ambiental, mas que podem ser endógenas da pessoa, né? Então, uma depressão, um transtorno bipolar, um TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, aquela origem da doença está muito relacionada à genética, à predisposição da pessoa. Já o burnout, ele está muito relacionado ao ambiente de trabalho. Entendi. E outro detalhe, doutora, pelo fato das pessoas não conhecerem a fundo sobre essa síndrome, e também até eu desconhecia, a gente tem ouvido falar, mas não sabe a fundo o que significa. É um tratamento ou é um problema novo, ou isso sempre existiu, porém com menor intensidade? Isso sempre existiu, porém, devido a inúmeras mudanças no mercado de trabalho, das formas da gente se relacionar, isso vem crescendo. Então, você imagina que antigamente
Uma pessoa trabalhava, terminava o serviço, não existia celular nem e-mail. Era telefone fixo. Ia para casa. Ia para casa e ela ficava inacessível. Se ela tirava férias, ninguém conseguia falar com ela. E hoje em dia, com a modernidade, tudo no celular, as pessoas elas não conseguem desligar do trabalho. Então, elas estão sempre ali respondendo um WhatsApp, um e-mail, ou elas estão se preocupando, né, fora do expediente e nas férias, inclusive. E não descansa. E elas pararam de descansar. E principalmente quem é profissional liberal, empresário e tudo mais, eles queixam para mim ainda mais disso, né? Porque o cliente está sempre ali chamando, está sempre acontecendo algum problema e eles que têm que responder. Então, é uma queixa muito comum também, essa questão da facilidade de acessar. Entendi. Né? E, doutora, quais são os sintomas do burnout? Como a pessoa imagina que está, ou aliás, acontece, ela não sabe exatamente e ela procura um médico, um clínico geral e com certeza ele encaminha para uma psiquiatra. No caso, como se detecta isso? Então, o burnout ele é muito confundido com outras condições psiquiátricas ou médicas, de clínica médica, né? Geralmente eu poderia dizer que praticamente 100% dos pacientes, eles demoram anos para reconhecer que eles não estão bem. Muitos não reconhecem, é a família que reconhece e pede, por favor, para buscar tratamento. E eles ficam arrastando aquele sintoma, porque como o início é lento e gradual, e é comum ter muitos sintomas físicos, eles não entendem que estão adoecidos. Eles vão normalizando uma série de sintomas. Então, o paciente com burnout, ele começa com uma fadiga. Uma fadiga, um cansaço físico e mental. Uma característica quando vai se agravando é que ele descansa, vamos supor, ele descansa sábado e domingo, segunda ele está cansado igual. Então, o normal da pessoa saudável, eu estou cansada, eu descanso, eu volto ao normal. A pessoa com burnout, ela já não consegue recuperar. Às vezes ela tira uma semana, 2 de férias, eu dei uma melhorada. Ela volta, parece que ela nem tirou férias. Ela continua naquela estafa física e mental, né? Então, a pessoa estafada, ela acha que aquilo é normal, não percebe que ela não está normal. Aí ela começa com alterações do sono. Pode acontecer de ter sono de dia, à noite ter insônia, trocar o dia pela noite. Ter muitos sonhos com o trabalho, fica sonhando que está respondendo e-mail, fica sonhando que o chefe veio cobrar, fica sonhando com o cliente, né? Ou fica sonhando que não conseguiu cumprir alguma tarefa. E aquilo, ela começa a remoer muito as coisas do trabalho, ela não consegue mais desligar. Vai para casa, vai para as férias, não para de pensar naquilo. Fica falando naquilo. Fica falando naquilo. Ou fica reclamando daquilo. Então, o trabalho passa a tomar o estresse do trabalho passa a tomar conta da vida dela, né? E ela não percebe. Os outros é que vão percebendo aos poucos, porque é muito devagarzinho, né? Geralmente, quando a pessoa chega em mim, ela já tá, eu chutaria pelo menos mais de um ano com burnout. Muito adoecida. É porque é gradual, né? Não existe assim... 0 burnout e 100% burnout. A pessoa ela vai ficando mal e ela vai agravando o quadro, né? E aí ela começa com muitos sintomas físicos. Então ela tem dor de estômago, ela vai no gastro. Muitas vezes o gastro vai só tratar sintomático e não vai reconhecer que é um burnout, né? Aí ela pode ter ansiedade, taquicardia, né? Aí ela vai... começa a subir a pressão, ela vai no cardiologista e ele trata a pressão, ou ele faz um exame e fala que essa taquicardia não é nada, né? Pode começar a ter dor de cabeça, vai no neuro, trata a dor de cabeça. Aí ela é muito comum começar a ter dores musculares, então tem bruxismo, gasta o dente, vai no dentista. Aí tem dor cervical, tensão aqui no trapézio, os pacientes reclamam muito assim, falam, nossa doutora, aqui ó, dói tudo, né? Dor nas costas, dor na lombar, não consegue... Aí vai no ortopedista, vai no reumatologista. E não é nada disso. É um dos sintomas. Entendi. O que parece uma doença única, parece que a pessoa tá com um monte de doença física, na verdade ela tá com uma condição única que se manifesta em diversos sistemas. E que é o burnout. E no cérebro é o burnout, né? A síndrome de esgotamento profissional.
E que no cérebro, né, nos sintomas psiquiátricos, vai se manifestar como uma ansiedade muito relacionada que não consegue parar de pensar no trabalho, uma perda de interesse para as outras atividades. Então, a pessoa, ou ela tá largada, morta, então, final de semana, quando ela tem um tempo livre, ela só quer ficar largada, morta, no escuro. Me larga. Se a pessoa tá muito mal, ela não consegue nem aproveitar para ver uma TV. Ela pode começar a desenvolver intolerância a estímulos. Então, por exemplo, você bate um garfo quando faz aquele barulho de bater talher, a pessoa já se irrita. Um telefone que toca, ela se irrita. O cachorro late, ela se irrita. Aí ela fala assim, é como uma paciente minha fã, fala assim pros filhos, por favor, não fala comigo, deixa eu ficar aqui quietinho um pouquinho. Dá um tempinho aqui pra eu recuperar. Então, a voz dos outros irrita, ela não consegue mais ouvir música. A música irrita, qualquer barulho irrita. Tem gente que, aí às vezes não consegue mais ir na academia porque aquele ruído de lugar cheio, aquela luz branca, ela não tolera. Tem gente que fica com intolerância à luz e gosta de ficar numa luz mais amarelada, numa coisa mais sombreada. São vários sintomas. Não precisa ter todos eles. Por isso que é importante você identificar o que eu tô falando e buscar o profissional, psiquiatra, para identificar se realmente é isso. Nossa, quanta coisa interessante. A doutora contando tudo isso, eu já identifiquei muitas pessoas com burnout. Eu tenho certeza disso. Eu estou querendo até agendar que alguns sintomas bateram muito comigo. Ó, você também, como eu, está em dúvida se você tem burnout? Não hesite. Faça um contato com a doutora Lívia Penteado, que você, como eu, podemos ter e nós não sabemos. É incrível, tudo que ela falou, eu já estava ali associando. Nossa, eu tenho isso, tenho isso, tenho isso. Então, é importantíssimo, tá bom? E ela vai dar mais detalhes em algumas outras questões que nós vamos fazer aqui. E, doutora, quais as diferenças de outras doenças psiquiátricas em relação ao burnout? Então, as outras doenças psiquiátricas, elas não necessariamente, elas não vão ter relação com o trabalho. O paciente, ele pode adoecer independente do trabalho. E cada doença vai ter a sua característica, né? Então, por exemplo, o TOC, que é aquela questão da mania de limpeza, de arrumação, de superstições, ela é uma doença que não está relacionada ao trabalho, né? Certo. As que mais confundem com o burnout, porque na verdade tem sintomas muito parecidos, alguns até idênticos, é a depressão, a ansiedade e o pânico. Então, um paciente com um burnout mais grave, ele entra numa depressão. Ele tem uma tristeza, ele tem um desinteresse, ele não vê mais graça nas coisas. Então, ele evolui num burnout mais avançado com sintomas depressivos. Também pode evoluir com sintomas de taquicardia, falta de ar, que seria um sintoma de pânico, né? E ele também pode confundir um pouco com ansiedade generalizada, só que o paciente que tem um TAG, transtorno de ansiedade generalizado, ele foi ansioso a vida inteira. Ele pode ficar pior durante um trabalho estressante, mas é uma característica dele. Ele vai ter vários casos na família. Já o burnout, não necessariamente. O burnout, às vezes, a pessoa nunca teve nada na vida. Você investiga a genética, os antecedentes familiares. Não, Olivia, não tem nada na minha família. Pô, o pessoal da minha família tem problema de infarto, de colesterol, mas ninguém lá tem problema de ansiedade, ninguém tem nada disso, né? E mesmo assim ele pode ter o burnout. Já nas doenças psiquiátricas é muito comum ter histórico familiar hereditário ou pessoal de uma predisposição genética. Que interessante. Aí você vai ver, minha avó teve depressão, né? Não que as duas coisas não possam ocorrer. Certo, que interessantíssimo. E, doutora, ainda na sua área, todo psiquiatra é um psicólogo? Então, é muito importante a sua pergunta, porque as pessoas confundem muito. Então, a faculdade, o psiquiatra, ele é médico. Ele cursa 6 anos de medicina. Geral. Isso. A gente faz 6 anos de medicina. Aí, quem quer ser cardiologista vai fazer residência em cardiologia. Muito bem explicado. Quem quer ser cirurgião vai fazer residência em cirurgia. Quem quer ser ginecologista, obstetra, trabalhar com urologista. Isso. Quem quer ser psiquiatra vai fazer residência em psiquiatria. Que interessante. É uma especialidade médica e envolve você fazer diagnóstico e tratamento.
Certo. Na medicina tradicional, o tratamento é só baseado nos medicamentos psiquiátricos. Na medicina integrativa, que é o que a gente vai abordar um pouco hoje também, a gente também tem outras ferramentas. Já o psicólogo, ele cursa a faculdade de psicologia. Muito bem explicado, doutora. E eu posso, se tiver algum psicólogo assistindo, se eu falar alguma coisa errada, me corrija, mas dentro da psicologia, eles têm algumas especialidades. Então, por exemplo, existe o psicólogo hospitalar, que vai trabalhar com paciente clínico internado, né? Por exemplo, no setor de oncologia. Existe psicólogo que vai estudar a área de educação, escolas, educacional, né? Tem psicólogo que vai fazer neuropsicologia, que é só para fazer testagem, para diagnóstico de demência. Certo. E tem os que vão fazer a conversa no consultório, que é o que todo mundo chama de terapia. Sim. Existem várias linhas. Eu, como psiquiatra, eu fiz uma pós-graduação em psicologia sistêmica, que é uma linha, né? Que não é tão conhecida como outras, para que eu conseguisse sair só do olhar biológico e médico, né? De olhar aquele ser humano na frente e não pensar ele só como neurotransmissor ou hormônio, mas também ter um olhar para conseguir entender como é que é a personalidade dele, como é que aquela personalidade lida com aquele estresse. Como é que é a família dele, como é que é o entorno, como é que é o ambiente de trabalho, como é que ele está reagindo a tudo isso. Então, como é que foi a infância dele, como é que era o pai, a mãe, como é que foi a criação. Isso me faz aprofundar o olhar como psiquiatra. E em outras palavras, eu olhando de fora, então a doutora foi ter uma formação, uma capacitação para olhar o emocional. Isso. Entendido. Exatamente. Saiu da sua área realmente médica, biológica e foi entender o emocional. Isso, porque é como que você consegue aprofundar mais o entendimento das coisas. Perfeito, perfeito. Você muito bem explicado. Eu acho assim, quando a gente estuda outras áreas, não fica só fechado na nossa especialidade, o nosso olhar fica mais amplo, a gente conhece outras ferramentas. Então, você consegue enxergar muito mais coisa do que ter um olhar só dentro da sua área. Nossa, perfeito. E voltando para o nosso tema do burnout, qual é o tratamento que se faz quando se detecta, ou seja, quando se tem um diagnóstico, eu posso dizer dessa doença? Podemos dizer. Qual é, doutor, o tratamento? Assim, na psiquiatria a gente fala muito em síndrome. Porque é um conjunto de sinais e sintomas. Certo. Né? E o tratamento na psiquiatria, a gente trata muito, assim, primeiro corrigir um problema central é a insônia, né? Ou o sono não reparador. Aí a gente vai corrigir esse sono e geralmente a gente trabalha com os antidepressivos para tirar a pessoa daquele estado ansioso ou daquele estado deprimido e conseguir, porque assim, o paciente com burnout é muito comum eu receber encaminhamento do psicólogo. Ele não percebe o burnout, ele vai para uma terapia. E aí o psicólogo percebe que a terapia não rende. E fala assim, olha, você está sempre falando as mesmas coisas, vamos supor, a gente trabalhou que você ia pôr em prática algumas coisas, você não consegue. Então, às vezes pode ser aquela pessoa que está exausta e não fala nada, ou que fala demais, e não consegue avançar, a terapia não rende. Né? E aí, muitas vezes, o psicólogo encaminha, olha, eu acho que você não está bem, vai fazer uma avaliação com o psiquiatra. E é muito interessante que os pacientes sempre ficam surpresos e eles sempre acham que não estavam doentes. Eles começam a normalizar aquele estado, eles já eles não lembram mais o que é ser saudável. Para eles, o ser normal, ser estressado, ser irritado... Tudo igual. É muito comum o sentimento de irritação. Então, em mulher, elas queixam muito de culpa por estar gritando com os filhos. Meu Deus, eu tô gritando, eu tô fazendo coisas que eu não fazia, né? Tô sem paciência. E uma característica central do burnout é a baixa autoestima profissional. A pessoa, ela começa, primeiro, a ter uma aversão ao ambiente de trabalho. Então, eu tinha uma paciente que ela era bancária. E aí, quando ela adoeceu muito, ela não conseguia nem entrar num banco para pegar o salário dela. O marido que tinha que ir,
ou se ela tinha que sacar um dinheiro num caixa eletrônico, ela tinha sintomas físicos. Então, ela tinha dor de estômago, ela tinha ansiedade, ela tinha taquicardia, ela tinha sudorese. Uma completa aversão a banco, né, por exemplo. E o paciente ele pode desenvolver uma completa aversão ao trabalho, às pessoas com que ele trabalha, né? Entendi. Fica tendo pesadelo com algumas dessas pessoas, se ele tiver alguma dificuldade de relacionamento. E ele começa a achar que ele não dá conta, que ele não presta, que ele não serve, que ele é um péssimo funcionário, que ele não serve para nada. Então, a baixa autoestima da própria capacidade profissional é um sintoma central do burnout. Que, às vezes, você não vê isso tão intenso numa depressão comum. Na depressão comum, a pessoa tem uma baixa autoestima mais generalizada. Eu não sou boa mãe, eu não sou boa filha, ela não foca tanto. Mas essa obsessão e essa aversão ao estresse do trabalho é muito característico do burnout. Ele acaba se diminuindo por si só, ele acaba se comparando com outros e sempre se colocando num patamar muito menor. Isso. Entendi. E muitas vezes isso é reforçado pelo próprio sistema de trabalho, né? Então, o que as pessoas têm me falado no consultório? Vamos supor, o meu trabalho precisava de 2 funcionários para fazer esse serviço. Eu estou trabalhando por 2. Então, ele se sente incapaz e, de fato, ele pode ser incapaz, porque, de fato, às vezes o que está ali para ser feito não dá para dar conta ali na carga horária deveria ser feita, né? Sim. Então, a pressão psicológica também, né? Então, tem alguns comportamentos em grupos de trabalho que são nocivos e que aumenta a chance dos funcionários ou das pessoas desenvolverem burnout. Então, por exemplo, metas muito inalcançáveis, né? Muito acima do que a pessoa consegue. Então, ela fica buscando algo que ela nunca consegue chegar. Fica frustrado. Comparações muito acirradas, né, entre os grupos. Exposição. Então, se existe uma competição aberta, fulano conseguiu muito mais, ou se existe comparação, olha, gente, fulano consegue, por que vocês não conseguem, né? Uhum. Então, sentir-se exposto é algo que predispõe, ou, por exemplo, ser repreendido na frente dos outros, que é óbvio que é algo inadequado, né? Então, a pessoa que tem uma autoridade maior, ela deveria conversar no privado, dizer, olha, você pode melhorar isso, aquilo, né? Conversar. E aí, quando você expõe a pessoa, ela pode ficar muito fragilizada. E a doutora tocou num ponto que eu quero até passar aqui para quem está nos assistindo, do seguinte, como nós vivemos num mundo corporativo, nós somos de consultorias, estamos sempre dentro de grandes empresas. E é evidente que tem alguns cargos de supervisores, não dizemos líderes, mas aqueles chefes ainda usa elementos realmente pejorativos e que diminui pessoas. Então, de repente, esse fato que a doutora explicou, a pessoa sentir-se humilhado ou sentir-se diminuído na frente de outros colegas, de repente ele ficando quieto, pode desenvolver um burnout? Ou não? Nada a ver? Ele sentir-se... porque o burnout, né, olhando para a medicina integrativa, é um estresse intenso e muito prolongado. Então, se o ambiente de trabalho proporciona um estresse intenso e muito... não é um projeto, são meses, às vezes são anos. Pressão. Naquela situação, né? E aí esse estresse que vai adoecer a pessoa. Pode desencadear isso. Por exemplo, situações que eu vejo, o paciente fala, olha, eu trabalhava nesse banco há anos. Eu sempre trabalhei muito, mas era ok, meu chefe era bacana, o pessoal era bacana, a gente tinha uma amizade. E aí, depois que mudou o esquema do banco, mudou chefia e tudo mais, mudou um monte de coisa, aí passa alguns meses, 1 ano ou mais, a pessoa adoece, né? Por conta desse clima que não é tanto como antes. É o que eles me relatam. Olha, mudou isso. Aí, por exemplo, olha, o comportamento da chefia é outro, o esquema agora é outro. E aí a pessoa começa a adoecer. Entendo. E aí tem gente que chega a ter crise de pânico quando chega no ambiente de trabalho, começa a passar mal, né?
E uma coisa uma característica que eu percebi, porque eu formei em 2004, então eu tenho 20 anos de medicina depois de psiquiatria, né? Então, o que sempre veio muito burnout, muito. Eu ainda atendi 15 anos em São Paulo. Depois que eu voltei aqui para Rio Preto, que eu sou daqui de Rio Preto, né? E eu tinha esse desejo. Mas em São Paulo, a incidência antes da pandemia já era gigantesca. Na pandemia piorou. Piorou. Mas eu já recebi, assim, com muita frequência, pacientes com burnout. E eu fui percebendo uma característica de personalidade. É muito comum o burnout em pessoas que são perfeccionistas, que se cobram muito, que não aceitam alcançar uma meta, então elas passam por cima, elas não enxergam as próprias necessidades de sono, de cansaço, de tudo mais, para alcançar o que elas querem alcançar, de sucesso profissional, de meta e tudo mais. Então elas não conseguem, né? Então às vezes a pessoa que teve uma criação de vamos lá, você tem que ser forte, não, isso aí é frescura, tudo é frescura, tu tem que ser forte, tu tem que dar conta. Então esse tipo de criação, que é bem comum em muitas famílias, né? Predispõe a pessoa a não identificar que ela está passando os limites dela. Eu falo para os pacientes assim, olha, geralmente o burnout está muito relacionado a pacientes que é Mulher Maravilha ou Super-Homem, que dá conta de tudo. Então, por isso que eles não percebem que estão doentes, né? E tanto é que outra coisa assim, muito característica do burnout, que eles chegam e eu falo, olha, você não tá bem, você tá com burnout. E eu sempre dou o seguinte exemplo. Eu falo assim, ó, imagina que você é um jogador de alta performance. Você é um trabalhador de alta performance. Imagina que você é um jogador de futebol de alta performance. Aí você começa a sentir dor no joelho, chega uma hora que você não consegue mais jogar, você vai no ortopedista. Ele fala, seus ligamentos, você tá com frouxidão aqui, porque você forçou demais. Você precisa o quê? O que o ortopedista vai falar, Vilma? Para de trabalhar, para de jogar. Eu vou te dar esse anti-inflamatório, esse corticoide, mas você precisa fazer repouso. Exato. E quando é o joelho, que é uma coisa física, as pessoas entendem, porque elas olham aquele joelhão inchado, elas sentem a dor física. E aí o médico vai descansar. Bota uma tala. E aí ela é obrigada a descansar e ela entende que ela tá doente, né? Agora, mentalmente, não. Mas mentalmente, eles não acreditam, eles acham que é normal. E é frescura? Que é frescura. Os pacientes chegam a me perguntar, doutora, mas tem paciente que pergunta, será que eu não tô te enganando? Eu acho que eu tô exagerando, e aí você tá achando que eu tenho isso. Você não tá me enganando, né? A gente sabe ver quem tá enganando e quem realmente tá doente. Então eles não acreditam que estão doentes. E, olha, eu vou te falar, 90%, eu diria quase 100%, eu falo assim, eu vou te afastar. Pelo amor de Deus. Não faz isso. Não faz isso. A minha equipe depende de mim. Eu tô... Agora, logo mais eu vou ser... como é que fala? Promovido? Eu vou ser promovido, pelo amor de Deus. Se eu ficar afastado, eu vou ser promovido. Eu não posso parar. O que vão pensar de mim? Tinha um paciente que falava assim, não, mas de todos aqueles jovens, eles estão se espelhando em mim. Né? Porque eles tinham um cargo acima. É o top, né? Não, assim, é o paizão. Não, todo mundo tá se espelhando em mim. Se eles verem que eu adoeci, como é que eu vou... Como é que eles vão se inspirar em mim? Ou, por exemplo, o que os outros vão falar? Então, você vê que a pessoa... A moral dela também tá muito relacionada ao ser certo, ao ser correto, ao ser trabalhador. O exemplo. O exemplo. E aí, muitos não aceitam afastamento. Não vou afastar. Aí, eles vão ser medicados, voltam ao trabalho, daí na próxima consulta... Nossa, doutora, eu tô pior do que eu pensava. Agora que você falou que eu tô vendo, eu tô muito mal, gente. Aí a gente entra com o afastamento. E assim, o afastamento nem sempre é necessário, mas as pessoas esperam estar muito mal pra vir. Se quando elas começassem a sentir uma fadiga constante, ou tudo isso aí que eu falei... Já procurasse? Às vezes a gente conseguiria tratar sem precisar afastar. Mas geralmente a pessoa só chega quando ela tá no fundo do poço. Meu Deus. E doutora, é possível um tratamento sem remédio? Então, na psiquiatria tradicional, convencional, não existe o tratamento sem medicação. O tratamento ele é baseado nas medicações. Por isso que eu fui buscando várias formações e fazendo a minha formação em medicina integrativa, medicina funcional, psiquiatria integrativa. E aí a gente começa a olhar por outros ângulos esse adoecimento. Então, o que eu fui estudando e percebendo nos pacientes com burnout? Então, assim, primeiramente,
Pela psiquiatria, o burnout ele é exclusivo relacionado ao trabalho. Mas eu noto muitas pessoas com síndrome parecida relacionada a um estresse crônico de outra natureza. Por exemplo, quem está cuidando de um idoso com Alzheimer, ou um paciente terminal, né? Ou que cuida de um filho especial, ou por exemplo, está passando por uma crise financeira muito forte. Então, a pessoa que é submetida a um estresse muito intenso, prolongado, o corpo não vai aguentando. Sabe onde que é comum ver empresário, executivo, pessoas de alto nível, quando elas às vezes entram em falência profissional ou financeira, quebra uma empresa? Talvez algumas pessoas em casa já tenham visto o caso assim. Então a pessoa é bem sucedida a vida inteira e a empresa dela quebra. E ela não consegue nada, ela não consegue falar, não, eu vou arrumar um emprego, ou eu vou abrir uma outra empresa. Às vezes ela deita no sofá e ela fica. Ela vai ficar ali. E ela fica ali. Se a pessoa às vezes é mais velha, não tem saúde, não é uma pessoa saudável, ela pode vir adoecer e ficar e morrer. De causas, assim, aleatórias, né? Pode morrer do coração, pode morrer de... Mas a gente vê isso acontecer. Nossa, depois que faliu, ficou deitado ali e morreu. Nunca mais voltou a ser quem era, né? Então, como que o nosso organismo é feito? Nós fomos fabricados um pouco parecidos com os animais. Então, como que é na selva? O bicho, ele é preparado para um estresse agudo. Então, a zebra tá lá pastando, daqui a pouco vem um leão e o sistema de luta ou fuga, né? A adrenalina dela, o sistema nervoso simpático vai reagir e ela vai correr, fugir. Daí das duas, uma. Ou ela morre, né? O animal pega ela, ou o animal pega outra presa, acabou e eles voltam a pastar. Você já deve ter visto esses filmes. Já, nossa, demais. É muito engraçado, né? Porque eu sofro junto com elas. o leão tá lá comendo outra zebra e elas voltam a pastar. Tranquilamente. Desligam. Então é como se elas fugissem de alguma coisa e depois, pum, desliga. Desliga. Tô zen. Tô vendo o leão ali, mas tô zen. Ele tá comendo a zebra ali, tá comendo o outro. Graças a Deus. É um estresse de luta ou fuga. Ou você foge, ou você morre, tá encerrado o estresse. Então o nosso corpo ele é preparado, a gente tem um recurso hormonal para responder ao estresse de maneira de curto prazo. Que seja um dia, umas semanas, que seja alguns meses, né? Mas quando ele fica muito prolongado, o nosso sistema não dá conta, começa a entrar em falência. E aí é onde que começam a vir os sintomas de burnout. Entendi. E doutora, existem pessoas ou profissões com maior indício para desenvolver o burnout? Então, sim. Profissões, assim, no consultório, as profissões mais comuns de procurarem atendimento... É o do mundo corporativo? Bancários, mundo corporativo, executivos, profissionais liberais, porque eles têm muita responsabilidade, uma empresa para tocar, os empresários, pessoal do comércio. Assim, hoje está muito disseminado, né? Porque as pessoas estão sentindo muita instabilidade, né? No mundo, a pandemia veio agravar. Então, a gente está vendo em muitas áreas, as pessoas me dizem, meu Deus, está todo mundo doente? Eu digo, olha, eu creio que sim, porque a gente vê o índice de bruxismo. Conversei com uma amiga dentista, ela falou, nossa, subiu demais o bruxismo, né, na população. Professor, eu tenho recebido, desde que eu me formei, vem muito professor para o consultório. Coitados, né? Porque a educação, ela ocorreu uma transformação muito grande. Então, com isso, desencadeou mais desrespeito. Sim. Então, com certeza, os professores, acredito eu, que os professores é os que estão realmente sofrendo, porque a gente vê por aí, pelas redes sociais, professor levando não só tapa na cara, mas cadeirada, cadernada. Então, eu acredito muito nisso que a doutora está falando, justamente por conta dessa mudança também na educação. Não só na educação geral, mas a educação do berço. Então, as crianças estão menos educadas como na nossa geração, que o respeito a pai e mãe, inclusive eu sou da época que pede benção. Então, aquele respeito que hoje está inverso. Hoje a criança bate na cara do pai e da mãe e está tudo bem.
Então, eu acredito que tudo isso possa desencadear isso que a doutora está expondo, não é? Porque é uma mudança radical. Os profissionais da área da educação costumam me dizer que é isso que a gente estava falando, né? Não é só questão do burnout de trabalhar muito, mas é a questão emocional relacionada ao seu trabalho. Então, da cobrança e da falta de valorização. Então, o que eles dizem assim, a gente trabalha muito, sempre trabalhei muito, mas o não reconhecimento, o querer atribuir a mim outras coisas que não é da minha competência. Então, por exemplo, se a criança questões de educação, ou quando a criança tem um problema, a gente tenta abordar os pais dizem, isso é a escola que tem que resolver, né? E não é. Ou quando a escola não apoia o professor e coloca esse peso em cima do professor de corrigir alguma questão que é muito mais de educacional, de familiar, né? Sim. Então, eles reclamam bastante disso, né? Dessa mudança comportamental, porque a minha mãe era professora infantil. Então, era muito comum, assim, ganhava muito presentinho. Aí ganhava desenho das crianças, aí os pais falavam, nossa, meu filho te ama, obrigada. A professora era muito amada, né, pelas Querida, famílias. Demais. E aí isso foi muitas vezes se perdendo. Então, os professores falam que às vezes tem, você não faz mais que obrigação, esse é seu emprego, eu vou contar pro meu pai, né? Como se, enfim, então todo esse contexto aí, né, social, que é o que eles se queixam bastante comigo. Exato. E, doutora, vendo todas essas questões, nós também temos o tema que é a doença autoimune. Nunca se ouviu falar tanto dessa doença autoimune como estamos ouvindo agora, principalmente pós-pandemia. O que a doutora fala sobre isso? Eu vou falar com a visão da medicina integrativa, tá? Certo. Então, assim, ela se relaciona muito à questão do estresse e daquele sistema fisiológico, bioquímico, para reagir ao estresse. Então, só para vocês entenderem, a gente tem uma cadeia hormonal. Nós temos os hormônios sexuais, né? Nós temos a progesterona, a testosterona, o estradiol, temos o DEA e o cortisol. O cortisol é o que as pessoas acham assim, o cortisol faz mal, o cortisol alto faz mal. Não, o que faz mal é o estresse. O cortisol, ele é só o sintoma de que você está estressado. Ele sobe para você dar conta de matar um leão por dia. É o termômetro. Ele é como se você acelerasse o carro para pegar uma subida. Tá. E aí você força o motor. E aí você aguenta pegar um pouco de subida, mas você não aguenta andar até morre. São Paulo na subida. Exato. Vai morrer. O motor. Exato. Né? Então, essa acelerada para subir é o cortisol que dá. Então, você aguenta subir um pouco, mas você não aguenta ficar assim meses. Sim. Né? Essa subida é o aumento do cortisol. Para aumentar o cortisol, tem um preço. O corpo, ele queima os hormônios sexuais, ele transforma, ele joga progesterona, joga testosterona para transformar em cortisol. Fala assim, reprodução, juventude, libido, não é agora não, agora é sobrevivência. E na selva isso tem total sentido. Se o leão vem comer a zebra, ela precisa reproduzir ou ela precisa fugir? Fugir, voando. Fugir. Então, o sistema é desligado, né, a parte hormonal de reprodução, e é tudo jogado para produzir a parte hormonal de fuga. E quando a gente começa a matar um leão por dia, é isso que acontece. Então, você vai ver também que as pessoas em burnout, elas vão ter mais dificuldade. Por exemplo, um sintoma que eu não comentei, muito comum, irregularidade menstrual, TPM, sangrar demais, sangrar fora do dia, por deficiência hormonal. Então, por exemplo, já tem uma paciente minha falou, doutora, minha menstruação tava vindo, assim, cada 30 dias, tal, mas um dia eu briguei com o meu chefe e eu sangrei. Sangrou demais. Tive um dia de menstruação, depois parou, né? Então, aumentar o volume da menstruação é muito comum, essas alterações. Por quê? Porque os hormônios estão todos bagunçados. Sim. Né? E aí vem queda de libido, aí vem eu malho e não ganho massa muscular, perda de memória, de foco, de concentração. Aí eles começam a achar que tá com déficit de atenção e quer tomar Venvanse ou Ritalina. E nada a ver. Nada a ver. É uma questão do burnout, é uma questão na medicina integrativa mais profunda, né? E aí,
quando você bagunça totalmente essa parte hormonal, essa parte relacionada, o estresse, ele vai alterar, por exemplo, nunca ouviu falar da gastrite nervosa? Demais. A úlcera por estresse? Sim. Né? Então, ele vai mexer com o sistema digestivo, ele vai alterar a sua secreção gástrica, ele vai alterar a sua produção de enzimas digestivas e, com isso, vai alterar a sua flora intestinal, a microbiota, né? Os micróbios, os micro-organismos que habitam o nosso intestino e que regulam o sistema imunológico. Então, a raiz do sistema imune é muito focada no intestino. A gente tem uma alta concentração de células de defesa ali na região do intestino. Então, você pega esse ambiente de desregulação hormonal, de desregulação do intestino, da flora intestinal, e isso vai inflamando o corpo, né? E você vai criando um ambiente, uma epigenética, e se a pessoa tinha lá na genética dela, estava lá adormecido um gene, uma hereditariedade para uma doença autoimune, mas ela nunca teve essa doença. Ela nunca teve nada, estava adormecida. O ambiente, essas alterações externas e internas, vão predispor aquele gene se manifestar e começar a apresentar a doença clinicamente. Então, como eu faço medicina integrativa e na psiquiatria a gente vê muito essa ligação, eu recebo muito paciente dos colegas médicos, reumatologista ou dermato, dizendo assim, olha, eu tô tratando meu paciente, né, de reumatismo, de vitiligo, de dermatites, mas no fundo a causa é psicossomática. O estresse está abalando, né, e aí eles encaminham para o psiquiatra, porque se não trata a parte emocional, a doença clínica também fica mais comprometida, ela fica mais aflorada. Então, tratar a parte emocional ajuda a doença física entrar em remissão, que a gente fala, né? Adormecer, desaparecer os sintomas. Nossa, muito interessante. A doutora falando isso me remete a um assunto chamado Protocolo Coimbra. Inclusive, a doutora tem essa prática, né, no seu consultório. Explica para nós rapidamente sobre isso, doutora. Então, o Dr. Cícero Coimbra, ele é um neurologista que, eu não sei a idade dele, mas imagino que ele deve estar lá pelos 60 anos ou mais. Então, é um médico que veio... as pessoas têm muito preconceito com a medicina alternativa. É muito importante que quem vai buscar estudar as práticas integrativas tem que ter uma formação muito sólida na medicina tradicional. Você não pode formar, não saber nada e querer, entende? Você tem que conhecer as doenças, você tem que conhecer os protocolos tradicionais, os guidelines de tratamento. E aí você vai buscar mais coisa para adicionar, para melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, o Dr. Cícero, ele começou, eu trabalhei no consultório dele, né? Quando eu morava em São Paulo, e aí ele conta que ele começou a dizer assim, olha, eu já estou tratando meus pacientes com esclerose múltipla, mas eu estou percebendo algumas coisas. Estou percebendo que muita gente não responde tão bem, e eu estou percebendo a relação com o estresse. E ele começou a estudar a vitamina D. E ele começou a ver muita correlação do sistema imunológico com as deficiências de vitamina D. E aí ele vem se debruçando há uns 20 anos aí estudando só esse assunto. Então, ele é um profundo estudioso da vitamina D, imagino que deve ser o maior do Brasil ou do mundo até. E aí o tratamento, ele adicionando esses tratamentos às doenças da área dele, começou a dar muito resultado. E os pacientes começaram a falar para os outros. E aí começaram a tentar tratar outras doenças autoimunes e foi dando resultado. Artrite reumatoide, retocolite, Crohn, né? Então, os pacientes que foram criaram esse nome aí, Protocolo Coimbra, para fazer uma referência a esse tratamento dele, essa especialização, esse estudo aprofundado sobre a vitamina D e os benefícios. E aí ele foi evoluindo. Então, no começo ele dava só a vitamina D, depois ele começou a estudar todas as vias aonde a vitamina D se ativava e foi adicionando outros suplementos para potencializar, né? Porque ele começou a perceber que quem tinha doença autoimune tinha uma resistência à ação da vitamina D. Isso existe para outras vitaminas também, mas aqui a gente não fala tanto, né? Então, tem pessoas, por exemplo, que elas não ativam, elas têm uma dificuldade na transformação do ácido fólico.
aí elas precisam repor metilfolato, que é a forma ativa, né? Então, é uma coisa que acontece em outras áreas também, mas que ele fez esse estudo super profundo. E aí, hoje, ele tem pacientes de todas as doenças autoimunes com boas respostas, né? Entendido. E, por exemplo, doutora, nós temos uma lista vasta, se tivesse que citar essas doenças autoimunes, mas temos doenças conhecidas como psoríase, esclerodermia, lúpus, vitiligo, entre outras, certo? E para se saber se a pessoa, por exemplo, ela tem intolerância, existe isso, intolerância à vitamina D? É feito alguns exames de sangue? Como que é feito para descobrir isso, doutora? Então, todas as doenças que você citou são sabidamente autoimunes. Você pega o livro de medicina, vai estar lá escrito que é uma doença autoimune, né? Não existe intolerância à vitamina D, porque a vitamina D a gente produz a partir da exposição solar. Então, né? qualquer um pode tomar. Além de assim, estar ao sol, pode tomar o via oral. A gente deveria... pensa assim, quando a gente morava... nossos antepassados moravam no sítio, na fazenda, trabalhava na agricultura, ninguém usava camiseta UVA, protetor solar. Ninguém tinha essas doenças. A gente tinha exposição solar intensa, então a gente produzia vitamina D, né? E com a modernização, todo mundo trabalha em ambiente fechado, né? E aí a gente começou a ter deficiência da vitamina D. Então, não tem um exame para falar assim, eu tenho uma resistência ou não. Ele começou a ver por artigos científicos que existe uma forte correlação entre pessoas com resistência à ação da vitamina D e as doenças autoimunes. Entendi. Uma questão genética. Sim, sim. Mas, para todo mundo, a vitamina D é necessária para ajudar a regular o sistema imunológico. Então, é importante ter uma dosagem no sangue para você identificar quanto que tá. E quanto eu preciso tomar. E aí o médico vai ajustar qual a dose, mais ou menos pelo peso da pessoa, né? Sim. Depende o quanto que ela toma de sol ou não. Se, por exemplo, tem pessoas que têm mais risco para deficiência. Então, como ela é uma vitamina lipossolúvel, se a pessoa tiver mais obesidade, você vai precisar dar uma dose maior, né? Pessoas, quanto mais morena a pele, maior proteção solar. Então, ela vai produzir menos vitamina D. Ela precisa tomar muito mais sol. Olha do só. que uma pessoa com aquela pele, tipo dos europeus, muito branquinha. Com pouca exposição, eles produzem. Quanto mais idoso a gente menos a nossa pele produz. Entendi. Então, a pessoa que é mais morena, ou a pessoa que não toma sol, ou o idoso, ele tem... Vai precisar de uma dose maior. Ele vai precisar mais de suplementação. Mas, assim, Entendi. É muito difícil, porque mesmo quem hoje trabalha na praia, por exemplo, ou no campo, as pessoas, elas usam chapéu, elas usam protetor, elas usam camiseta, todo mundo tem essa conscientização de se preocupar, né, com a exposição solar, e aí começou a ter esse efeito colateral, né? Por um lado, eu não sei falar exatamente, os dermatos que sabem dizer que existe a preocupação com o câncer de pele, com o fotoenvelhecimento, mas um efeito colateral dessa superproteção foi a deficiência da vitamina D. Porém, quem quer adquirir ela naturalmente, pode conseguir mais ou menos 15 minutos por dia. Se você deitar, você quer que eu explique como é que a pessoa pode explicar, proceder? que é muito importante isso, é importantíssimo isso para todos nós, doutora. Então, assim, como é que a gente orienta, né? O sol, quando ele tá mais a pino, né, entre 11 e 1 da tarde, ele é um sol mais efetivo para a produção. É um sol bom pra gente. A dermatologia vai dizer que é um sol perigoso para a pele, mas a exposição ela é curta. E ela não é para queimar e machucar a pele. Então, o ideal é que você, se você tiver um quintal, uma sacada, eu sei que cidade grande é um pouquinho difícil, mas, enfim, quem mora no interior, você colocar uma toalha, botar um biquíni ou uma sunga. Por que, Lívia, não um short? Porque quanto maior a superfície de pele que entrar em contato com o sol, mais você produz. Se a pessoa estiver num ambiente totalmente protegido de olhares de fora, ela quiser fazer isso nu, pode também. Sim, com certeza. Tranquilo. Por exemplo, criança, você pode colocar peladinho, né? Pra brincar no sol.
E aí, então essa exposição você pode fazer, por exemplo, quem é muito clarinho, pessoal europeu, por exemplo, a pessoa pode ficar 3 minutos de cada lado. Depois ela vê se ela tolera aumentar para 4 minutos de cada lado, né? E eu oriento colocar uma toalha aqui nessa região para proteger porque é uma área muito exposta ao sol, né? A gente geralmente, por conta de manchas? Por conta de mancha, de câncer e tudo mais, então você protege com uma toalha e no resto do corpo, sem protetor, deitado numa toalha, um pouquinho de cada lado. Ah, interessante. E é só um pouquinho, quanto mais moreno você for, você tem que ficar um pouquinho mais, 5 ou 7, né? Entendi. Só que nunca deve sair vermelho doendo, que aí significa que queimou. Que queimou. É um pouquinho, Entendi, é um pouquinho todo dia. Pouquinho todo dia e vai conseguindo essa vitamina naturalmente. A gente pode fazer, a gente produz, e é muito importante fazer isso com as crianças. Então, as crianças hoje em dia não saem de casa, né? Tudo em Fica apartamento. dentro de casa. Então, é importante, pode abrir a janela, se entrar sol na sala, abrir o vidro, e aí aproveitar, ou então em algum lugar no prédio ou na casa, e colocar a criança para ficar ali brincando um pouco de fralda que seja. Então, é muito importante não estar de short, por quê? Porque se você protege a coxa toda com short, você vai precisar de mais tempo exposto ao sol. Quanto mais partes do seu corpo estão expostas ao sol, menor o tempo. Então, nenhuma parte fica queimada demais. Sim. Ai, Lívia, mas eu tomo sol, eu ando na rua de camiseta. É uma área de pele muito pequena. Não dá pra você produzir tanta vitamina D somente com... Sim, sim. O essencial é realmente fazer como a doutora explicou. Isso. Não é? Perfeito, doutora. Falando do nosso burnout, como é que eu faço para saber se eu tenho ou não essa síndrome? Qual é o diagnóstico? Aí eu sempre... Acho que a maior dúvida, todas as vezes que eu faço alguma palestra, alguma orientação, né? As pessoas sempre ficam com essa dúvida, assim, eu tenho tal doença ou não? Porque se eu não tiver, eu não vou no médico, eu não vou no psiquiatra. Se eu tiver, eu vou no psiquiatra. Então, primeiro, a pessoa em casa, ela vai fazer uma triagem. Triagem é quando você vê na TV e na internet sintomas que parecem o que você ou que algum amigo seu, um familiar seu tem. Aí você faz uma suspeita. Olha, tá meio parecido, eu tô achando que pode ser isso. Aí é importante você buscar o médico e dizer, eu identifiquei esses sintomas, ouvi dizer que tem essa doença parecida e eu queria saber se tem ou não. Porque qual que é o medo das pessoas? Elas acham, me corrijam se eu estiver errada, mas eu tenho a impressão que as pessoas pensam que o médico, se você pisar no psiquiatra, você vai sair de lá com uma receita e vai ficar casado com ele 20 anos. As pessoas acham isso do psiquiatra. Doutora, até doutora, eu falei assim, eu nunca vou, porque se eu for, nunca vou sair dela, né? Então, doutora, esse pensamento é real. É real. É real. Aí eu faço uma comparação. Imagina que você tá com um problema jurídico. Você só vai no advogado quando você quiser processar alguém ou você pode fazer uma consulta de orientação jurídica? Que seria o ideal. A prevenção. A prevenção. Você vai lá no advogado, você fala, eu tô com esses problemas, o que o doutor acha? Né? Como é que é, não é? O médico é a mesma coisa. Você vai e fala, eu tô sentindo isso, o que você acha? Se a pessoa não estiver com burnout, eu não vou falar pra ela, eu não vou inventar doença, nenhum médico vai fazer isso. Criar doenças que não existem para segurar o paciente. Para dizer que ele tem. Para ganhar dinheiro, para dar remédio. Não tem sentido isso. E o tratamento, e o burnout é uma doença que tem começo, meio e fim. Tem tratamento. Ah, tem tratamento? Tem cura. Ai, que bom. Tem cura, né? Então, se você aí, tá com medo, ela acabou de dizer, tem cura. Então, apareceu o sintoma, procure orientação psiquiátrica. E aí, doutora, me fala uma coisa. A pessoa, ou eu detecto em alguém, ou eu imagino que eu tenha, eu vou diretamente no psiquiatra ou obrigatoriamente eu tenho que passar por um clínico geral? O ideal é ir diretamente no psiquiatra e aí ele vai fazer, se ele detectar alguma doença clínica, ele encaminha para o profissional, né? Mas geralmente quando você começa a tratar o burnout, aqueles sintomas todos de estômago, de cabeça, de dores, começam a desaparecer. Perfeito, perfeito. E como que eu, né, no caso não eu vou ao médico, como eu posso fazer para
prevenir, ou seja, nem fui ao médico, eu estou imaginando que tenho, o que eu faço? Eu chego em casa às 18 horas, eu falo, ó, você que quer ligar para mim, não me liga. Você que quer me chamar ali no WhatsApp, não me chame, senão eu vou desenvolver o burnout. É isso aí, doutora? Como que é? Como que eu previno isso? Então, é importante tentar restringir o tempo de trabalho. Eu sei que muita gente vai ficar brava comigo. Você tá falando é impossível de fazer. Mas cabe a mim dizer o que é certo. Se o mundo tá andando errado, se a empresa tá andando errado, aí eu fico impotente. Com excesso, então, né? Aquele excesso. Eu tenho que falar o que é certo. Sim. Né? Tipo, o que é o ideal pro seu organismo. Fala pra nós. Então, o ideal é que você... É importante fazer que nem academia. Você faz força e você recupera no dia de descanso. Se você malhar todo dia o mesmo músculo, ele não cresce, né? Então, a gente trabalha e a gente descansa e regenera. A gente gasta o cérebro no trabalho e a gente regenera. Então, tem que ter o período de regenerar. Se você fica ali sempre em alerta, você não vai ter a fase do repouso da regeneração. Então, ter ali um horário na qual você bota seu celular profissional. Eu acho que é legal ter 2 celulares, um pessoal e um profissional. O profissional você desliga, bota em modo avião, deixa só uns contatos de emergência a partir de um determinado horário. Qual horário? O ideal seria às 18, mas o horário que você conseguir. Se você ficar com o celular até meia-noite, tenta ficar até às 8. Qualquer coisa que você melhorar, né? Como tem um componente de desgaste interno relacionado ao hormônio, se você praticar atividade física, os seus hormônios vão ser muito melhores e você vai ter uma maior resistência ao burnout. Um sono de qualidade. Então, você tem que dormir cedo, tem que estar dormindo até no máximo às 10 para preservar os seus hormônios que secretam mais no início da noite. Né? Então, ter um sono restaurador, às vezes você tem uma apneia, você tem uma insônia, corrigir esses fatores. Ter prazer e lazer. Então, por exemplo, animais de estimação, estar com os filhos, com a família, ter hobby, né? Focar em outros assuntos, não só... Por mais que você ame seu trabalho, né? Focar em outras coisas, ler assuntos diferentes, tomar sol para aumentar a sua vitamina D, não só para aumentar a vitamina D, porque o sol, ele ajuda a regular o ciclo circadiano. Então, de manhã o cortisol tem que estar alto, à noite o cortisol tem que baixar e a melatonina sobe, pra gente ter o despertar e o adormecer. Então, ter contato com o sol, fazer uma caminhada ao ar livre, ajuda muito a regular essa parte hormonal. Perfeito. Doutora, repete novamente isso que a doutora falou, essa palavra circadiano. O ciclo circadiano. Explica um pouquinho sobre isso. É a oscilação... a gente não tem aquela história assim que o homem do sítio acorda com as galinhas e dorme com as galinhas. Sim. A gente cicla, os nossos hormônios, eles não são secretados igual ao longo do dia. A gente cicla com a natureza e com a radiação do sol. Então, você falou uma coisa assim importantíssima. Uma das coisas fundamentais para uma boa higiene do sono e para regular o ciclo circadiano após as 18, coloque o seu celular e o seu notebook, TV, tudo que for, o ideal é desligar. Se não for possível, coloque com luz amarela de baixa intensidade. Sabe quando fica bem amarelinho, fraco? Sim. Na sua casa não pode ter luz branca. Porque a luz branca, ela aumenta o cortisol. É como se fosse um sol do meio-dia. Olha só. Então, como é que fica a luz do sol no entardecer? Que cor que é? Amarelinha. Amarela, depois vai ficando laranja e vermelha. Sim. Em casa tem que fazer a mesma coisa. Em casa a mesma coisa. O quarto, então, principalmente. Compre luzes amarelas e a partir das 18, você usa abajur com luz amarela, você deixa a casa toda com luz amarela. Olha, a doutora falando isso, então eu tenho que fazer uma propaganda. Você tem luz branca na sua casa, então troque tudo por luz amarela. Contatos mais. Olha isso aqui, ó. A nossa luz é amarela, então com certeza já pensaram isso para que a gente fique totalmente relaxado. Então, não deixe luz branca naqueles ambientes que você deve relaxar. Quer luz amarela? Contatos mais. Nossa Senhora da Paz, tá bom? Doutora, temos inúmeras questões ainda, acredito que teríamos que fazer uma série sobre esses assuntos muito interessantes
E estamos já no nosso finalmente, mas nós deixamos de falar aqui sobre o cannabis medicinal, que também está nos seus protocolos de tratamento. Então, antes de finalizarmos, fale um pouquinho sobre essa vida saudável que devemos ter. A doutora já deu esse spoiler sobre o sono e fala também rapidamente sobre o tratamento com o cannabis. Sim. Então, o cannabis, o canabidiol, né? Ele veio para ser um arsenal, para mim, né? Um arsenal dentro... Ele é usado na medicina, ele tem o lugar dele de prescrição. É algo novo. Muitos médicos ainda são resistentes, têm preconceito, muitos pacientes têm preconceito. Mas ele é muito eficiente para diversas patologias. E como eu já tinha essa visão da medicina integrativa, eu fui percebendo que a questão de ter poucos efeitos colaterais, o antidepressivo, como fluoxetina, sertralina, ele dá muita queda de libido, indiferença afetiva, retardo da ejaculação, retardo do orgasmo. Então, os pacientes, eles melhoram alguns sintomas, mas começam a se queixar dos efeitos colaterais. Então, os produtos com canabidiol, eles conseguiram trazer um benefício, né, de ansiedade, para insônia, para dores, para dor de cabeça, né, dores físicas. E o que eu noto é que a incidência desses efeitos colaterais é menor, tipo como boca seca, intestino preso, que é muito comum nos antidepressivos, né? Mas o que eu sempre falo, Vilma, é assim, tem paciente que chega, doutor, eu vim porque eu tô com burnout e eu quero canabidiol. Eu falo, eu vou avaliar, no seu caso tem indicação, porém, eu viso sempre o tratamento como integrativo. Então, não é legal assim, eu ia tomar fluoxetina se fosse uma psiquiatria tradicional, eu quero só o canabidiol. Não, isso não é medicina integrativa. Medicina integrativa é a gente cuidar do sono, das relações humanas, das suas escolhas de vida e de trabalho, dos seus hormônios. Então, quando eu faço a prescrição, e tem muito paciente que me procura porque quer se tratar sem remédio, e no burnout isso é muito possível. Sair, curar do burnout sem medicamento alopático, né? E o canabidiol é uma grande ferramenta, mas eu também vou fazer modulação hormonal, vitaminas, mudança alimentar, suplementação, né? Então eu falo que a gente tem que ser um pouco psiquiatra, um pouco nutricionista, né? Um pouco usar um pouco da psicologia, né? Perfeito. E é muito comum vários pacientes com burnout, depois de alguns anos ali, buscarem mudança de carreira. Entendi, para melhorar desses sintomas. Porque às vezes eles melhoram, aí volta pior, aí fica tentando se encaixar naquele ambiente, e às vezes vai fazendo terapia e aí fala assim, não, realmente eu não me encaixo mais. Tenho que mudar. E fazem transição de carreira, é bastante comum. Alguns conseguem voltar, às vezes muda de setor, muda de chefia, faz uma posse, reinventa ali dentro da empresa ou da profissão, e alguns acabam fazendo mudanças maiores. Que interessante. Doutora, fala para nós aqui, quem precisar procurar uma psiquiatra, onde é que encontra a doutora, qual o seu consultório, e também sabemos que a doutora dá aula, conta um pouquinho sobre isso. Então, atualmente eu atendo no meu consultório particular, que é uma clínica familiar fundada pelo meu pai, que é ortopedista integrativo. E aí eu sou psiquiatra integrativa, minha cunhada é dermatologista especializada em cabelo, então nós temos essa clínica em São José do Rio Preto com atendimento presencial. Porém, com a telemedicina e a psiquiatria depende muito do diálogo, né? Então hoje eu tenho pacientes de todos os estados do Brasil e tenho muito brasileiro que mora na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, na Inglaterra, né? Eles sentem falta dessa visão integrativa, ou de ter alguém que fala a própria língua, ou que entende a personalidade do brasileiro, né? Então, hoje, com a telemedicina e com o tratamento integrativo, né, que fica muito fácil atender de qualquer lugar. As receitas são digitais, elas vão pelo WhatsApp, né? A pessoa vai lá e compra, manipula. E então, o meu Instagram é o @LiviaPsiquiatra. Também tem o YouTube e o Facebook, né? Facebook Doutora Lívia Penteado, o YouTube Doutora Lívia Penteado. E atendo ali na Redentora, e o online
é só chamar ali pelo Instagram, né? Falar com a secretária, agendar. A consulta de telemedicina é uma consulta normal. A gente entra no vídeo, conversa, né? Geralmente a primeira consulta é de 1h30, 2 horas, para fazer todo esse histórico, não só psiquiátrico, como hormonal, estilo de vida. E aí as receitas são enviadas pelo WhatsApp. Olha, perfeito. Gente, eu tive uma aula aqui, confesso que eu já estou quase me internando, mas não é o caso, tá? Não se sinta mal aqui. Já estou passando mal, doutora. Não se sinta mal que um profissional que tem muito burnout é médico e estudante de medicina. Eu dou aula esqueci de falar, eu dou aula na Faculdade de Medicina da Unilago. E médico sofre muito de burnout. Nossa, eu tô achando que eu já tenho essa palavra linda. A palavra é linda, mas você que também, como eu, ficou imaginando, gente, o que ela falou eu tenho também. Mas nesse achômetro, o melhor qual é? Fazer uma consulta com a doutora. Ela vai diagnosticar, ela vai ver que de repente você nem tem burnout, você não tem nada, ou você tem muitas coisas, tá? Então, não fique na dúvida, procure um especialista. E principalmente, é do ramo, é da área psiquiatra, procure a doutora Lívia Penteado. Temos aqui N perguntas que nós recebemos anteriormente e vale a pena dizer que a saúde é muito importante. A doutora Lívia deu aqui muitos insights sobre o que devemos fazer. Então, desligar-se do trabalho é preciso, é necessário. A gente sabe que está muito difícil você desconectar desse mundo digital. A gente realmente leva para casa. Eu sou uma que faço isso, eu não desligo. E em casa, meus filhos ficam bravos, o marido fica bravo e com razão. Então, eu não sou exemplo aqui, doutora, para falar. Tem que puxar minha orelha. Derek, por favor, puxa minha orelha. E se eu te chamar de madrugada, 2 horas da manhã, Derek, sabe aquele compromisso? Você me corta, hein, Derek? Fala, vai dormir, vai cuidar da sua vida. Doutora, é isso. Foi um prazer muito grande recebê-la aqui. Olha, informações importantíssimas para nós. E eu tenho certeza que você voltará mais vezes, porque o assunto é muito vasto. Então, neste primeiro momento, só agradecer. E falar em agradecimento, eu tenho que agradecer aqui, primeiramente, essa caneta maravilhosa da Nessec. Isso aqui, Nessec, é um presente, porém, a Nessec é um fundo de investimento. Você quer investir? Nessec Investimento, do nosso queridíssimo Éder Marques. E eu, toda verde, não sou palmeirense, tá? Mas estou verde aqui, ó, saúde é verde. Então, eu vim de verde para receber a nossa queridíssima doutora Lívia Penteado e dizer que isso aqui é mistura fina. Você quer um vestido maravilhoso como esse? Procure Mistura Fina aqui na Redentora, na Rua Sila. E a Rose, que nos atende lá, ela vai brigar comigo. Vilma, você não fala o número. Mas é que o Derek, ele vai colocar embaixo e você vai saber onde é. Não tem erro. Vai lá. Preços maravilhosos e você sempre linda. E também falamos da Luz Amarela Contatos Mais. E a gente não pode dizer que esse estúdio fica dentro de um ateliê maravilhoso que a doutora encantou-se. Porque, além de vestidos de festas, nós temos vestidos de noiva. E a marca EA, assinada aqui pela Érica Araújo, a estilista da casa, tem muitas marcas aqui de vestidos. Pessoal, da Rússia, Estados Unidos, Ucrânia, Dubai e os nacionais. Quer vestido de noiva? Venha sonhar aqui, ó. Nós somos responsáveis para desenvolver o seu sonho, colocar tudo aqui e você sair linda, maravilhosa e plena, tá bem? É isso, Ateliê Vila Parque, São José do Rio Preto. Agora no mês de setembro, 1 ano e 4 meses aqui, mas a matriz fica em Jales, há quase 12 anos, atendendo essa mulherada, colocando todo mundo para casar. Então é assim que funciona. Então, super beijo para todo mundo. Olha, foi um assunto maravilhoso, nós teremos com certeza mais vezes a doutora Lívia aqui com a gente. E não posso dizer da Gráfica Realize, que confeccionou esse cartão aqui, ó, para mostrar o podcast com Vilma Birelli. Você quer um produto de qualidade, um serviço sem igual? Então realize e fala com a Paula, tá bom? Super beijo para todo mundo. Doutora, tem muito que agradecer.
informações valiosas, todos nós aprendemos muito. E continue assim, maravilhosa, linda, com esse sorriso que encanta. Obrigada, agradeço o convite. E quem ficou com dúvidas pode me chamar lá no inbox lá do Instagram, que eu vou respondendo todas as dúvidas. Tá certo. Então, muito obrigada e até lá. Ótima noite.